Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reflexões Criativas. Hoje é uma edição muito especial, estou com um convidado incrível. Hoje é uma versão do Reflexões Criativas Entrevista. Esse meu convidado, ele é ator, diretor, palhaço profissional e comunicador brasileiro, reconhecido por sua grande influência no campo das artes cênicas, especialmente na palhaçaria e na comédia. Ele é um dos principais nomes nesse setor, reconhecido tanto no Brasil quanto fora. Já ganhou o Nariz de Prata, que é um prêmio especial do Circo de Solé, um dos únicos brasileiros a ganhar esse prêmio, se não o único. Ele já participou de grandes ações sociais, como a criação do Circo do Afro-Reg, no Morro do Cantagalo, e outras mais. Foi membro do Conselho da Unesco da Educação pela Paz, e nos últimos anos seu trabalho artístico expandiu essas fronteiras. Ele também foi sócio de uma empresa que reúne filósofos, neurocientistas e especialistas de mindfulness. Já tratou e deu coaching para grandes nomes como Anderson Silva, Luana Piovani, Tony Garrido, Pedro Scooby e outros mais. É um palestrante super requisitado. Com vocês, meu querido Márcio Libar. Márcio, obrigado por estar aqui comigo. A honra é toda minha, Chicote. Belíssima apresentação. Eu estou precisando até pegar meu contato comigo para ver se eu pego um estoque meu, para ver se eu melhoro o meu trabalho. Cara, tá incrível. Obrigado. Márcio, estou muito feliz de ter você aqui. A gente se conheceu aí há uns 2 anos atrás, quando escutei Gustavo Ziller falar sobre você. E você foi super gentil em me atender quando eu fui fazer aquela escalada na Bolívia. E aí, eu tenho aqui algumas perguntas que vão passar sobre a palhaçaria, a educação, essa questão social também. E eu vou começar com a primeira pergunta, Márcio. Então, dá licença. Ô, Márcio, eu queria saber por que isso aqui, faz tantas pessoas, crianças, adultos, idosos, se emocionarem, chorarem e até rirem. Eu acho que você acertou aí o ponto. Quando a gente chora, o nosso nariz fica vermelho. Quer dizer, das pessoas pretas isso é menos perceptível, né? Mas nas pessoas brancas o nariz fica vermelho porque há uma dilatação dos vasos sanguíneos nessa região por causa das glândulas lacrimais. Uhum. Então é muito interessante porque o nariz do palhaço revela realmente quem é, o que significa esse arquétipo, né? O palhaço ele é o perdedor, né? Muito embora no circo americano, que criou essa ideia do Bozo, do McDonald's, do palhaço como alegria da criançada, você pode perceber que esse palhaço é muito pouco humanizado, né? A gente não vê a cor da pele dele, ele usa luvas, ele usa peruca, você não sabe se ele é um boneco ou se ele é de verdade. Mas a origem do arquétipo, do palhaço, ele não é a alegria da criançada, né? Na origem do próprio nome, vindo do latim, a roupa de palha, a puxada de palha de colchão, poucas pessoas sabem que o circo é um espetáculo equestre, né? E o tamanho do picadeiro é o tamanho exato em que os cavalos podem imprimir uma certa velocidade, em que essa força centrífuga permite que os acróbatas se equilibrem sobre o cavalo. E a roupa de palha era daquele cavaleiro que caía do cavalo, para que a plateia risse. Se você pegar também pelo inglês, que é o clown vem do Claude, que é o camponês ingênuo, que é aquele cara tolo, que é um cara que quase não existe mais, não é por causa desse mundo conectado, mas ainda existem regiões do mundo e do Brasil onde a luz chega menos, onde as pessoas são menos influenciadas pelas coisas da cidade. Quando você tira esse tonto para a cidade, ele não sabe, tem medo de escada rolante, ele tem medo de elevador, ele não conhece um semáforo. Então, essa imagem está sempre, esse arquétipo está muito relacionado à perda. Mas não a perda do perdedor loser americano, que é aquele cara que não teve um emprego legal, que foi demitido, mas a perda que todos nós teremos um dia, né? Por exemplo, se tudo der certo, nós vamos perder nossos pais, a gente vai perder o cabelo, a gente vai perder o colágeno. Sim, eu já perdi faz tempo, pô. Eu tô perdendo. Então, essa perda nos une. E tem muito a ver, assim, o palhaço perdeu a casa, ele perdeu o trabalho, ele dorme ao relento. Então, quando você dorme ao relento, você resfria, o nariz fica vermelho. Aí você toma alguma bebida quente para esquentar, o nariz também fica vermelho, meio bêbado.
E também nessas horas vem algum choro de saudade, solidão, e aí é que o nariz fica vermelho mesmo. Então, esse símbolo do nariz vermelho ele representa essa perda que está em todos nós, que um dia todos nós viveremos, mais cedo ou mais tarde. Olha só que interessante. Pô, muito bom, Márcio. Pô, Márcio, obrigado. Márcio, eu quero falar agora sobre a arte como transformação social. Eu sei que você participou da criação do projeto da Escola de Circo do Afro-Reg, em parceria com o Cirque du Monde. Como esses projetos impactaram a transformação social nas comunidades onde eles foram implementados e como que a arte, por si, pode ser uma ferramenta de inclusão? Existe um dado muito concreto, até recentemente eu vi numa entrevista do Rodrigo Pimentel, que é aquele ex-policial que influenciou a elite da tropa, que deu origem à tropa de elite. E ele está numa coisa muito legal, que ele falou que a única coisa que ele conheceu até hoje como redutor de violência nas comunidades e livrar crianças e jovens do tráfico são comunidades que têm experiências culturais Márcio, você está por aí? inseridas nela. Deu uma travadinha aqui, eu te perdi um momentinho. Você está aí? Tá, da onde você quer que eu retorne? Pô, se você puder retomar do começo, porque ele deu O Rodrigo duas Pimentel, picotadas. que é um policial, ex-capitão do BOPE, foi o cara que deu Inspiração origem do lá ao Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento. Interessante que ele fala que, por experiência concreta, todas as comunidades que ele viu que criaram alguma reversão de presença de jovens no tráfico são comunidades que têm um trabalho cultural, artístico, dentro do seu contexto. E, por acaso, também um cara que trabalhou com ele, que é um antropólogo Luiz Eduardo Soares, que é um grande pensador, antropólogo, sempre esteve ligado à segurança pública, ele fala a mesma coisa. Ele tem essa teoria da invisibilidade, né? Que o cidadão da favela, quando ele não tem a noção da cidadania, né? Muitas vezes ele não tem o nome do pai na certidão de nascimento, muitas vezes, às vezes, não tem a certidão de nascimento. Quando ele não frequenta a escola, quando ele evade da escola, ele perde a caderneta, que é um documento que o identifica. Então, assim, esse cara ele não vai ter carteira de trabalho, porque ele também normalmente está no trabalho informal. Até por causa disso que muitos desses jovens optam por servir o exército, servir uma carreira militar, porque pela primeira vez ele tem uma visão que o Estado vê que ele existe. Para se identificar com algo também, Márcio? Sim. O que coloca o jovem vulnerável ao assédio do tráfico, muitas vezes é esse processo de invisibilidade. Porque quando o traficante olha para ele e chama ele e dá um revólver para ele, na verdade, primeiro, teve alguém que olhou para ele. Sim. Segundo, alguém deu uma ferramenta para ele. A partir dessa ferramenta, todo mundo olha para ele, todo mundo respeita ele. E a arte ela faz esse papel semelhante, porém reverso. Quando você pega um menino e dá para ele 3 bolas de malabares, ou quando você dá para ele um monociclo, primeiro, você também olhou para ele. Segundo, você também deu uma ferramenta para ele. Terceiro, a partir dessa ferramenta, ele passa a ser reconhecido. Olha lá o menino de monociclo, olha lá o menino de malabares. E isso cria uma perspectiva real dele não engajar em algo como o tráfico, porque ele já tem uma ferramenta que o torna visível, né? Ele passa a existir. Eu acho que a maior fome é a fome de existir. A maior fome, a maior sede que nós temos, o Chicote, é a sede do pertencimento, né? Com certeza. O maior ninguém medo ninguém quer se sentir excluído, né, Márcio? O maior medo que a gente tem, isso independe da classe social, é o medo de não ser amado, de não pertencer. Né? Então, se você imagina que, como cidadão jovem, ele olha para o pai dele, que é pedreiro, que está na informalidade, ou que está fazendo alguma coisa, ele já percebe que o pai dele não existe socialmente. Se é que ele tem pai. Né? Porque muitas vezes, nessa realidade, a figura do pai é uma figura muito ausente. Então, ele começa a ter. Então, ele tem a ausência do pai na certidão. Às vezes, ele não tem certidão de nascimento. Ou seja, vai tirar anos depois uma certidão de nascimento. Eu trabalhei com meninos de rua, jovens infratores, que muitos deles a gente não sabia a idade.
porque não tinha um documento que pudesse dizer. Então, esse moleque não existe, cara. Sim. Então, ele fica muito vulnerável ao tráfico, do tráfico, por exemplo, olhar para ele, o traficante olha para ele, vê ele, oferece uma ferramenta. Nesse momento ele existe. Cara, esse cara começou a existir a partir daquele dia. Ainda que seja uma vida arriscada, uma vida curta, que a gente muitas vezes de fora não entende. Por que o menino está por tráfico? Não, alguém olhou para ele. Alguém olhou para ele ter uma ferramenta. A arte ela passa a ter um impacto nesse momento por uma situação muito semelhante. Porque quando você chega na comunidade e esses jovens olham que existe uma chance dele participar de alguma coisa, dele pertencer a alguma coisa, você olha para esse menino e dá, por exemplo, 3 bolas de malabares, um monociclo, é o mesmo efeito que você gera quando ele recebe uma arma. Porque a partir daquela ferramenta ele começa a ser visto, como quando ele recebe uma arma. A diferença é que quando ele recebe uma arma ele passa a ser visto e temido. Mas tudo bem, ele está pertencendo e está existindo. Quando ele recebe um monociclo, um material de malabares, ele também é visto, só que ele é visto de uma outra maneira. Ia lá um menino andando de bicicleta de uma roda só, e aí ele passa a existir. Eu acho que essa é a grande interferência, é usar outras armas, outras ferramentas para atender e suprir a mesma necessidade, que é a necessidade de pertencer, de existir e de se sentir amado em algum momento, né? Claro, a arte tem esse poder mesmo, assim. Porque ela é uma ferramenta de pertencimento, ela é... E ela é muito mais convincente quando ela percebe que aquele menino, ao invés de trocar uma vida longa por uma existência, ainda que curta, mas que ele exista, ele com aquela ferramenta, ao contrário, ele percebe que ele pode ter uma vida mais longeva, uma contribuição maior para a comunidade. Sem dúvida. Por isso eu acho que a arte tem esse impacto social, né? Sim, concordo 100%. Ô, Márcio, eu queria te perguntar agora sobre o prêmio que você ganhou do Nariz de Prata, esse prêmio especial do Circo de Soler. Como que foi esse reconhecimento na sua visão? E como essa figura do palhaço evoluiu ao longo dos anos? Aí você deu na nossa introdução aí falando um pouquinho sobre as personalidades, os arquétipos. Como que essa figura evoluiu ao longo dos anos também no cenário internacional? Como que isso foi? Há um renascimento, né? Um ressurgimento do circo e do palhaço num movimento que foi chamado Novo Circo, muito comandado pela França. Mas, para você ter uma ideia, a Escola de Circo da França, Nacional de Circo da França, tem a mesma idade da Escola Nacional de Circo do Brasil. Caramba! E até então, o circo ele era uma cultura familiar, no qual o palhaço, de todas as artes, era a única que não era ensinada. Não tem aula de circo, aula de palhaço na escola de circo. Talvez agora tenha, mas quando nasceu não tinha. Porque sempre tinha essa ideia de parecer assim, tem um cara na França também, que era um cara que vem do teatro, que ele tem uma escola de máscara chamada Etienne Decroux, e ele tem uma escola de máscara, sendo que a última máscara é o nariz vermelho. Ele passa pela máscara branca neutra, ele passa pela máscara larvária, ele passa pela máscara expressiva, que é uma máscara de uma única emoção, ele passa para a meia máscara, que é uma máscara que já fala, e a última máscara é o nariz vermelho. E esse cara tem uma coisa que ele fala muito, que é muito legal, que eu acho que contribuiu com isso, que ele passou a acreditar, então, que todos nós tínhamos um palhaço dentro de nós. E assim como cada ser humano é único, cada palhaço é único. Isso abriu, acho que, uma mentalidade entre os atores de buscar isso. Eu acho que, de alguma maneira, há um renascimento do palhaço no mundo nesse momento. É muito legal, porque quando a gente está apresentando e desenvolvendo no Brasil isso, a gente vai conhecendo várias pessoas que estão fazendo isso na Espanha, na Itália, na França. Então, eu acho que isso foi entendido e foi um crescimento muito potente do final dos anos 80, anos 90, ano 2000. Houve uma grande explosão disso. Eu mesmo criei um festival chamado Anjo do Picadeiro, que é um encontro internacional de palhaços, onde eu tive a oportunidade de trazer os principais palhaços do mundo na atualidade, né? Com o Teatro de Anônimo, um grupo. E por conta disso, a gente ficou um pouco conhecido internacionalmente. E aí gerou esse convite.
E aí esse convite foi bem legal, porque era um festival muito importante, que é o Festival de Circo de Monte Carlo, e que ele tem uma noite especial voltada para os palhaços, no Teatro Princesa Grace. E aí nós fomos escolher. Depois eu fiquei sabendo que foi a própria Princesa Stephanie que nos selecionou. Acho até que quando a gente foi, eles sabe, foi de uma maneira meio folclórica, sabe? Tipo, os palhacinho preto do brasileiro para fazer uma presença. Só que eles não esperavam que a gente mandasse bem, né? Porque a gente trabalhou com o Nando Colombaione, que é um grande mestre italiano que trabalhou com Fellini. E eu me considero basicamente um herdeiro dessa palhaçaria, que é uma palhaçaria sem fala, uma palhaçaria bem clássica, chamada clownaria clássica. E a gente tinha sido preparado pelo Nani no nosso número. E a gente chegou lá e ganhou o prêmio especial do Circo de Soleil, em primeiro, e ganhamos o Nariz de Prata, que era o nariz do Festival de Circo de Monte Carlo. E recebemos o prêmio diretamente da mão da princesa. Então foi uma honraria. Honraria total. Na época a gente não tinha o smartphone na mão para fazer as selfies, né? Sim. Eu ainda cometi uma quebra de protocolo, que eu toquei na princesa, eu apertei a mão dela e dei 2 beijos. Paguei bom amigão lá na hora, mas tudo bem. Depois as pessoas entenderam que não foi por maldade. É uma característica do brasileiro também. Isso. A alegria era tanta. Desculpa, eu estou mexendo na câmera aqui. Imagina, fica à vontade. Que ela está me centralizando mais, que eu estou um pouco de lado. Muito legal, Márcio. Isso foi muito importante, esse prêmio para o Brasil, para o desenvolvimento da palhaçaria no Brasil. Como arte, né? Eu imagino. Sim, porque, cara, é isso aí. Passou a ter uma visão de arte. Claro. E para mim também, porque quando a gente estava lá, a plateia era toda de adulto. Quando acendeu a luz no final e eu percebi quem estava na plateia estava super bem vestida. Trajes de gala, né, meu? Consumindo uma noite de gala, consumindo uma. Sim. Parece, eu falei, caramba, então esse negócio é sério mesmo, né? Não é? Que legal. Existe uma cultura de palhaçaria clássica que é reconhecidamente. Isso vale para a Rússia, isso vale para a Alemanha. A gente concorreu com palhaços do mundo todo. Muito legal, Márcio. Eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento humano. Você expandiu seu trabalho para o campo do desenvolvimento pessoal e humano. Como que a palhaçaria pode contribuir para esse autoconhecimento e crescimento pessoal, óbvio? E como foi essa sua transição do palco para o desenvolvimento humano? Sim. Eu sempre dirigi, né? Eu sempre fui ator e diretor. E como diretor, eu sempre gostei de dirigir ator, ensinar ator. Quando eu faço minha iniciação de palhaço e vou conhecendo como se fundamenta esse arquétipo, seu universo técnico e principalmente como foi descoberto, o que fizeram comigo para que eu manifestasse o meu palhaço, imaginar assim, Chicote. Quando a gente é criança, a gente está puro. A gente é o palhaço quando a gente é criança. A gente está mais perto de Deus quando a gente é criança. Mas, com o tempo, para ser aceito e amado, a gente vai se adulterando. Né? A gente vai fazendo algumas coisas que a gente sabe que vão agradar. E, com o tempo, a gente vai perdendo aquilo que chamam da nossa essência, ou perdendo a nossa natureza para cabermos. E aí, às vezes, essa máscara ela vai ficando poderosa. E essa máscara, ao ficar poderosa, ela também recebe algumas recompensas. Com um pouco de obediência e disciplina, todos nós podemos obter bons resultados. Até que você percebe que um dia, quando você não dá um bom resultado, aquela cara de alegria dos teus pais vira uma cara de decepção. E aí, a gente, por medo de não ser aceito e amado, nunca mais o decepcionamos. Então, a gente vai fazer de tudo para sermos o melhor aluno. Não porque a gente seja inteligente, mas para a gente não perder aquele olhar de amor que foi depositado sobre nós. E aí, essa máscara vai ficando muito eficiente, esse personagem vai ficando muito forte. E uma hora ele toma conta da nossa vida, fazendo com que você esqueça completamente quem é você. E ele nasceu justamente para proteger aquela criança vulnerável, né? E aí talvez eu não sou evangélico e nem católico, mas eu gosto muito da palavra.
de Cristo. E uma das passagens mais bonitas que eu acho do cristianismo é a morte e a ressurreição. E se você for ver lá pelos 30 e poucos, que é quando a gente começa a entrar nessa fase de definição da nossa carreira, né? Sim. Nessa fase do sucesso. Nesse momento é necessário morrer. É necessário morrer, que esse personagem morra, para que você saiba exatamente e possa exatamente ressuscitar em forma de um eu criador. Para você foi isso, essa transição do palco para o desenvolvimento humano? Não, o entendimento para mim foi... Eu trazia comigo esse entendimento de eu precisei morrer, o meu personagem precisou morrer para o meu palhaço se revelar. Isso, para mim, foi o maior entendimento da minha pedagogia. Então, quando eu comecei a trabalhar e incorporar isso na minha pedagogia, primeiro não era uma pedagogia, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma pedagogia, mas ali eu estava testando, então eu passei muitos anos testando isso. Daqui a 2 anos eu faço 40 anos de carreira, talvez há 30 anos eu prepare atores. Durante os primeiros 15 anos foi um trabalho muito voltado para o universo da arte, trabalhando somente com atores, preparando atores, e sempre eu vi um depoimento do tipo, o trabalho do Márcio mudou minha vida, cara. O trabalho do Márcio foi importante para mim, não para cenar, mudou minha vida. Até que aconteceu que me convidaram para aquele filme É o Maior, que é um documentário, você deve conhecer, né? Felicidade, autoconhecimento, e a partir dali o meu trabalho começou a ser visto para fora da bolha da arte, e começaram a me convidar, outras pessoas começaram a vir no meu trabalho, começaram a falar psicólogos, começaram a vir psicanalistas, terapeutas, pessoas do mundo corporativo. E aí, o que elas vinham buscar? Elas vinham buscar realmente esse processo de desmascaramento, de entrar em contato. O mais curioso para mim é como depois eu fui chamado para fazer um trabalho no Flamengo. Eu quero falar sobre isso também depois. E aí, nesse momento, me assustou, na verdade, para te dizer que não foi nada programado, foi que quando eu comecei a trabalhar com esses profissionais de alta performance, essa mensagem caiu como uma luva. Era como um evangelho, era uma boa nova. Tipo assim, cara, eu posso errar, eu posso falhar, o meu senso de valor, de alto valor, ele existe independente se eu ganhar ou se eu perder. Porque, no fundo, ganhar ou perder, a gente perde mais do que ganha. Mas o que nos consola e nos conforta é saber que a gente deu o melhor que a gente podia. Sim. O Márcio, você falou de atletas de alta performance. Deixa eu fazer um gancho, que eu acho que encaixa bem esses dois tópicos, assim. Eu sei que você trabalhou com artistas como Marcos Palmeira, Luana Piovani, Anderson Silva, Pedro Scooby, Letícia. O que essas experiências com esses grandes nomes do esporte e da arte trouxeram de novo para o seu trabalho? Você falou que ele caiu como uma luva, assim, para eles, eu imagino isso também, porque a gente está numa sociedade que nos cobra o tempo inteiro em ser bom, em acertar e tudo mais. E se existe algum momento que você possa compartilhar deles, assim? Eu acho que o que é mais interessante aí, cara, para mim, foi perceber que esses gigantes que a gente admira de longe, que a gente admira pelo sucesso, foi perceber que o medo deles é igual ao nosso. Medo de falhar, medo de perder, medo de errar, medo de decepcionar, medo de perder lugar no time, medo de perder o amor da torcida. E esse medo compromete a performance. Então, foi nesse viés que eu consegui, encontrar uma fonte de diálogo com esses profissionais, sem mudar uma vírgula do meu discurso filosófico, sem mudar uma vírgula da minha abordagem artística. Eu entrei nesse universo claro, com alguns exercícios, com algumas dinâmicas sendo aplicada. Eu acho que um exemplo muito legal, assim, que eu acho que eu poderia te dar vários, mas um que me orgulha muito foi o próprio Anderson Silva. Primeiro pelo esporte, né, que ele pratica, que é um esporte de combate, é um esporte de confronto, é um esporte que muitas vezes está associado à brutalidade, né? Sim. E o Anderson, quando eu fiz o trabalho com ele, eu entrei nesse lugar da perda, eu entrei nesse lugar da autocompaixão, dessa não exigência, de que o senso de valor, de alto valor dele estava muito além
dele ganhar ou perder. E aí ele já tinha, eu preparei ele para um card que ele já tinha perdido aquela primeira luta dele, já tinha quebrado a perna e depois ele foi pego no doping. Né? E aí ele foi fazer uma luta que ele acabou não lutando. Eu preparei ele para essa luta que ele acabou não lutando. Ele teve que fazer uma cirurgia na vesícula. Esses caras se preparam 9 meses para fazer uma luta. Para lutar, uma luta. Só que daqui a pouco, 3 meses depois, ele estava lutando. Eu falei, ué, como é que ele vai lutar? Aí mandei uma mensagem para ele, quando eu soube, né? Mandei para ele estava já no ginásio, mandei um áudio para ele, falei, cara, te desejar aí boa luta, não sei o que, lembrar dos valores, lembrei os valores a ele e tal. Cara, quando terminou a luta, eu acredito que ele tenha me mandado logo depois pelo horário, que ele mandou logo depois, assim que ele ouviu, deve ter saído da luta, ligado no celular, e ele falou isso, que ele perdeu essa luta, ele substituiu alguém, ele estava despreparado, ele lutou ainda assim, e ele foi mais ovacionado do que o vencedor. Porque naquele momento viram que ele honrou o esporte, ele honrou a plateia, ele honrou quem ele era, independente da vitória. Então ele me manda um áudio lindo, é uma pena que áudio a gente não pode pendurar na parede, senão transformar isso em eu acho que eu cheguei a ver, Márcio, uma entrevista dele falando sobre você. Eu vou procurar. E se eu tiver um podcast, eu coloco um recorte aqui, coloco o link para o pessoal assistir. Eu imagino que essa proximidade... ele fala isso, ele fala, obrigado, mestre, por você ter me ensinado a perder. É isso. E aí, aquilo ali, para mim, foi marcante. Profundo. Porque é o que você falou, esses atletas de alta performance têm os mesmos medos que nós, meros mortais que admiramos de longe. Que eu acho que também, cara, esses caras, isso é uma percepção que eu tenho, pode ser que eu esteja equivocado, e até por acreditar que esteja equivocado, eu até gosto de brincar com isso, é que esses caras que são muito bons numa coisa, eles têm a tendência de ser muito ruins em várias outras. Porque é aquele único lugar que você pode se agarrar, sabe? É aquele único lugar que, na busca de ser amado, na busca de ser reconhecido, quando o teu talento aparece em alguma coisa, cara, você joga todas as suas fichas ali. Então, é muito fácil, você deve conhecer várias pessoas assim, aquele cara que é um profissional incrível, um ser humano de merda, né? Aquele cara que todo mundo admira, mas ninguém quer ser igual a ele, mas, ao mesmo tempo, aquele cara é o melhor cara da empresa, é o cara que mais vende, é o cara que mais fecha negócio, mas aquele cara é um escroto. Então, assim, é muito normal que a gente coloque nossas fichas todas naquilo em que a gente é muito bom e deixe de evoluir em todas as outras, né? Eu falando uma vez, conversando com o Adriano de Souza, o mineirinho, campeão de surf, eu perguntei para ele, cara, o que decide um campeão mundial? O que define um campeão mundial? É condicionamento físico? É talento? É preparo? Aí ele falou, cara, tem um pouco de talento, sim, porque é técnica. Tem um pouco de estratégia, sim, porque a onda é imprevisível. Tem condicionamento físico, sim, porque às vezes você espera uma onda aqui, a onda vem ali, você já estava mais posicionado para essa, você tem que buscar aquela lá. Mas eu acho que define mesmo é um certo grau de insanidade. Ainda mais no esporte que ele pratica, né? Então eu acho que tem aí um certo grau de insanidade nos gênios, certo grau de insanidade nesses caras que batem recordes, que colocam eles no outro patamar mesmo de performance. O Márcio, você estava falando aí sobre os atletas de alta performance, né? Você até citou aí um exemplo de empresas, né? A gente conhece profissionais que são super bons naquilo que fazem, mas são seres humanos péssimos. Eu quero entrar agora nessa seara um pouquinho falando de desenvolvimento humano e marketing para dentro do ambiente corporativo mesmo. Eu sei que e eu entendo que você acredite que o humor, especialmente usado assim pelo palhaço, humaniza marcas e melhora a conexão com o público. Como você acha que as empresas podem usar a vulnerabilidade de maneira bem autêntica para criar algo sem perder sua credibilidade? Essa coisa da vulnerabilidade tem sido muito falada, né? E tem sido muito valorizada e muito procurada nesse universo corporativo
muito embora as pessoas não saibam muito bem aonde encontrar. As pessoas sabem mais falar do que isso, do que experienciar. Sim, E como porque eu ninguém estou... quer ser vulnerável, aquilo, né? Não, é porque assim, eu acho que, não, em geral, eu estou num universo, quando eu entro no universo corporativo, que eu não sou um palestrante. Eu sou um diretor de teatro. Eu sou um artista de rua. Eu sou um palhaço que tenho a minha pedagogia, o Exato. privilégio de ter criado a minha própria pedagogia. Então, eu sempre faço um pitchingzinho rápido para me apresentar e já vou direto numa dinâmica para as pessoas vivenciarem. Em geral, as minhas dinâmicas, as pessoas são obrigadas a se verem, né? Porque eu falo muito da coisa, da ideia da autocompaixão, né? Que a autocompaixão é um olhar que a gente tem sobre a gente, que a gente sabe de onde a gente veio. Quem são nossos pais, sabe? O sufoco que a gente viu eles passarem, o sufoco que a gente passou do lado deles, o Sim. sufoco que a gente passou por causa deles, muitas vezes, o sufoco que você passou para você fazer suas escolhas profissionais, às vezes muitas para conseguir estudar. Então, nas minhas dinâmicas, quando eu faço um exercício que todo mundo se move, quando eu faço, vou fazendo perguntas para as pessoas levantarem quem é representante disso ou daquilo, você começa a ver os sobreviventes. Então, tem hora que eu falo assim, a representante dos que viram o pai quebrar financeiramente. Você está num grupo de 20 líderes, levanta 5, e você fala assim, o cara já levanta com o olho marejado. Aí eu falo, quem viu o pai chorar essa hora? Quem, quando viu o pai chorar, pensou, fudeu, entendeu? Porque agora é comigo. E aí as pessoas vão se comovendo, mas no final das contas, o olhar do outro, quando as pessoas vão se vendo vulneráveis, é como se o grau de empatia viesse aqui em cima, o grau de Conexão aumenta. respeito, o grau de admiração, e imediatamente há uma identificação do jeito, caramba, esse aqui é o meu time. Esses caras aqui, Admiração. Gera uma admiração ali, sim, né? são sobreviventes. Você se importa, na verdade. E essa questão da nossa autoestima está ligado ao nosso senso de resultados. Então, se o resultado está muito bom, no mundo corporativo tem muito isso, né? No mundo do esporte também, no mundo da arte também. Se o resultado é bom, a autoestima é alta. Se o resultado é médio, a autoestima é média. Se o resultado é fraco, a autoestima é fraca. Eu não posso dar conselho, mas se eu pudesse dar algum conselho, eu diria para a gente dissociar a nossa autoestima dos nossos resultados. Os nossos resultados ruins, às vezes, faz parte de uma série de circunstâncias externas a nós mesmos, que são problemas que não tem nada a ver com você. Então, se de repente a tua loja não vendeu bem aquele mês, tu continua sendo um pai legal, cara. Sim, 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 te Continua sendo entendo. um amigo legal. É isso Então, assim, aí. para não criar esse tipo de. Pô, a gente já é autopunitivo. Então, em geral, existe um teatro de sucesso. Com Um certeza. teatro onde ninguém aqui falha, ninguém aqui erra. A gente é bom pra caramba. Nesse caso, nesse ponto, eu admiro os cientistas. Porque os cientistas, eles lidam com o não sei. O cientista Sim, nunca sabe. sim, 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 sim. Ele tem hipóteses. Hipóteses que podem ser testadas. E talvez testadas o suficiente ao ponto de virarem tese. Quando tem uma tese, aí ele tem alguma coragem de dizer o que ele sabe. Mas ele sabe também que aquela tese pode ser derrubada por uma outra. Até por ele mesmo. Por outras hipóteses que ele possa ter testado. Então, acho que a gente poderia funcionar um pouco mais com essa lógica do cientista. Porque ele parte do princípio, por exemplo, se você pega um grupo de cientistas que estão buscando a cura da AIDS, ele entra no laboratório todo dia e todo dia ele sai sem a resposta. É isso. Eu duvido que eles discutam entre eles ou botem a culpa em alguém porque a cura não foi descoberta. Amanhã eles estão lá de novo, testando novas hipóteses. Para fazer o melhor. Para fazer o É melhor, isso. claro. Então, Você comentou. trabalhar um pouco e se assemelha muito a esse universo do palhaço, que é aquele que erra, é aquele que tropeça, é aquele que cai. Sim. Né? Essa visão do mundo corporativo de sucesso a todo custo e tudo mais, você falou que as pessoas começam, nesse seu exemplo aí, a ter empatia, autoconhecimento. Essa questão de entender o comportamento humano é sempre muito importante. Eu nunca estudei psicologia, mas sempre me debrucei muito sobre esses tipos de assunto. E aí você falou agora sobre a questão das empresas, entre aspas, um sucesso fake.
e essa questão das vendas, né? Como que você imagina que esses grandes líderes de grandes empresas, sejam eles os presidentes, CEOs ou gerentes de médio porte ali, podem usar esse tipo de compreensão para promover um ambiente de trabalho mais saudável e inovador? Porque muitas empresas Cara, eu vendem esse não acho, discurso, né? sinceramente, Chicote, eu não acho que seja um problema individual, não. É um Não? problema cultural. É um problema cultural. É... Mas você acha que é um problema cultural brasileiro, mas Não, na nossa mundial. sociedade mundial? Cara, vai ver os números aí. Onde que estão, qual é o ambiente onde tem maior nível de ansiedade, de burnout, de doença mental? É no mundo corporativo. A questão para Sim. mim que se coloca aqui é o que eu tenho chamado de economia do autoconhecimento. Ó, belíssimo termo. Eu estou trabalhando sobre esse conceito. A gente já falou de Maravilhoso. economia criativa, a gente já falou de conhecimento. Eu acho que a internet cancelou um pouco essa ideia da colocou muita contra-informação, muitas vezes sacrificando até a lógica do conhecimento científico, muitas vezes. Mas eu acho que nesse momento é importante que a humanidade discuta a economia do autoconhecimento, porque, do ponto de vista da performance, a gente está falando de pessoas que realmente geram resultados, mas no longo prazo não é sustentável. Elas quebram, elas ficam estressadas, elas têm crise de ansiedade, elas têm crise de pânico, elas tomam remédio para dormir, elas choram no banheiro. A gente acredita que empresas sobre. Agora, quem consegue fazer isso é uma geração que está com mais de 30, 40, 50. Porque foi uma geração criada na base da ameaça. Com Se certeza. você não fizer, você não passar de ano, você não viaja. Se você não fizer o dever de casa, você não brinca na rua. Depois teve uma geração mais tardia, que é a geração dos anos 80 e tal, que é, ó, se você passar na faculdade, eu te dou um carro, que é a recompensa. Está chegando uma geração agora que é o futuro das empresas, que é o futuro das organizações, que está chegando agora com 25 anos, 20 anos, que não foram educados à base de ameaça e recompensa. Foram educados por pais que se abaixavam no nível deles, para tentar validar as emoções deles. Você acha que um moleque desse, que é bem preparado, ele fala inglês desde pequeno, ele é bem preparado em tecnologia, ele tem conversas de validação emocional dentro de casa, você acha que ele vai querer trabalhar num ambiente em que ele seja esculachado? Claro que não. Porque ele seja... E isso compromete, no longo prazo, todas as empresas. O que eu estou dizendo é, se o líder hoje, desse líder tradicional que a gente conhece, não se reinventar nos próximos 5 ou 10 anos, primeiro ele fica obsoleto. Sim. Ele ficará obsoleto. Depois, se ele não quebrar emocionalmente antes. Ele só não quebra antes porque normalmente ele tem muita grana. Então, grana, dinheiro e poder cria uma ilusão de que ele grana, poder e reputação cria uma ilusão de segurança, mas é justamente a fonte de todo medo, porque você não pode perder nenhum desses, porque você pode se ver como um merda caso você perca alguma coisa dessa. Esses caras precisam dar esse salto individualmente para que empresas no futuro consigam absorver uma molecada que está chegando, que chamam de mimimi, mas na verdade eles só não estão aceitando serem tratados pelo mundo diferente da maneira que eles foram tratados em casa. Sim, sim. Eles É não vão isso. aceitar. Então você É não isso. vai atrair talento, não vai reter talento, vai aumentar a longevidade de alguém numa empresa, ou seja, as empresas vão ter funcionários de 50 até os 60 anos, porque esse cara vai aguentar ainda uma cultura de pressão. Mas embaixo deles, a juventude está chegando não vai suportar. Então, para mim, eu acho que ou as empresas todas, ou o mundo corporativo, incorpora no seu modelo de crescimento econômico a economia do autoconhecimento, ou estarão fadadas ao fracasso nos Essa próximos questão 10 anos. essa questão da economia do autoconhecimento, maravilhoso esse termo, Márcio. Ele é muito, talvez, apoiado na escutativa, certo? Que é uma coisa muito essencial na palhaçaria aí. Então, Sim. a gente está aqui discutindo, partindo do princípio que a escutativa ela pode melhorar as relações dentro das empresas e transformar tanto as estratégias de engajamento internas e até com os clientes externos, pelo que a gente Cara, está usando aprofundando. a experiência do esporte, usando a experiência da arte.
O que faz um time é o nível de confiança Sim. que se gira, que aquele coletivo é capaz de gerar em torno de si. Porém, um ambiente de confiança, que é onde gera segurança para você inventar, criar, arriscar, falar, se posicionar, ele só acontece quando acontecem conexões profundas. Para haver conexões profundas, é necessário que as partes estejam vulneráveis. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. Sim. E quem a gente conhece é quem é capaz de dizer, cara, minha mãe está com depressão e foi uma noite difícil para mim. E talvez ao ele dizer isso, ele se comova. E talvez o líder dele tenha que ter a capacidade de se comover junto com ele. E talvez eles se abracem comovidos. Já economiza do cara ter que chorar no banheiro, já economiza do cara ter que fingir que ele não é fraco e gera conexão. Então, assim, para mim, eu acho que a grande é a escutativa, não como um conceito isolado, como uma técnica isolada, mas a geração de um ambiente de confiança depende de conexões profundas. E conexões profundas se estabelecem em vulnerabilidade. Eu pergunto assim numa turma de 20, falo assim, quem já teve crise de ansiedade? No 80% levanta. Aí eu pergunto, quem manteve isso em sigilo? Para não acreditarem que você é fraco? Todo mundo. Por que você está mantendo em sigilo nesse grupo que você trabalha? Olha, você sabia que cada um deles aqui sofreu isso? Não. E se soubesse, vocês estariam preparados para acolher? Aí 100% levanta. Bom, se 100% levantou, é um valor. Esse valor não está aqui dentro da empresa. Esses 100% das pessoas estão dizendo, nós queremos ser cuidado, nós queremos ser ouvido, nós acreditamos no cuidado, nós estamos preparados para cuidar. Por isso que eu digo que é cultural, porque se envolve no comportamento. E Sim. Cultura não se escreve na parede. Você escreve na parede missão, valores, visão de futuro. Mas esse comportamento é um comportamento, essa cultura é uma questão de comportamento. E é nesse lugar que eu tenho trabalhado, que eu tenho. Para mim, no lugar de missão mesmo, sabe, cara? E eu acho que a minha identidade hoje, eu fico muito à vontade de trabalhar no universo corporativo, nesse lugar, do ambiente de confiança, da mudança de cultura, porque isso me mantém conectado com meus valores de artista. Eu, como artista, eu sempre procurei fazer micro-revoluções culturais. É isso. Então, tentei fazer isso na sociedade, fiz isso com um projeto social, e aí fiz isso dentro da estética e da linguagem, do novo circo, da nova palhaçaria, e hoje em dia eu me vejo fazendo a mesma coisa, micro-revoluções culturais no ambiente organizacional. Então, eu estou cumprindo a minha missão. E está sendo super bem cumprido, eu te acompanho faz algum tempo. Obrigado. E você falou aí sobre. A gente está. Não quero. Eu sei que sua agenda é super corrida, eu vou caminhando para o final aqui já. Eu queria fazer duas últimas perguntas. Você falou sobre essa nova revolução, né? E quando a gente fala de revolução, não tem como falar desses últimos 2, 3 anos que a inteligência artificial explodiu de vez, ela veio para ficar e a gente tem que aprender a lidar com ela de uma maneira sadia. E muitas empresas estão aí utilizando essas tecnologias para otimizar seus processos e personalizar experiências em todos os níveis. Na sua opinião, qual vai ser o papel da humanização nesse cenário, nesse uso crescente de inteligência artificial, para que essas empresas mantenham exatamente isso que a gente está discutindo aqui, é tão importante, que é esse toque humano na interação com clientes e as próprias equipes? Daniel, olha só, cara, você está me dando uma oportunidade de te responder isso. E para eu não me distrair nos meus pensamentos, eu vou te responder isso lendo o manifesto que eu escrevi. É bem curtinho. Fica à vontade, poxa, vai ser um prazer. Eu acho que vai dar conta disso. Boa, por favor. O nome do manifesto é Mini Manifesto Pessoal e Pretensioso. Pela arte como tecnologia humana avançada e a economia do autoconhecimento. No início dos anos 2000, algumas ideias transformaram minha maneira de pensar e atuar como artista. O livro Ócio Criativo, do sociólogo Domênico De Masi, e a ideia de economia criativa, assim como a Carta de Paris para uma nova economia do conhecimento, promulgada no Fórum de Paris em 2000. Essas ideias me fizeram colocar a criatividade e o conhecimento no centro do pensamento prático, funcionando como um motor
que passou a impulsionar tanto minhas produções quanto minhas reflexões, além de moldar meu pensamento acerca de um modelo de desenvolvimento baseado em uma nova economia mais criativa e mais humanizada. Hoje, 25 anos depois, nos encontramos em um cenário onde a automação e a inteligência artificial começam a dominar a criatividade, o trabalho e a produtividade. Esses avanços trazem benefícios, mas também levantam questões sobre o papel do ser humano, da criatividade humana e da qualidade de seus resultados. Isso vem gerando gerações cada vez mais ansiosas e inseguras, sentimentos que só se intensificam à medida que o futuro se torna mais incerto. Por isso, proponho uma nova abordagem, baseada em 2 conceitos essenciais que tenho aprimorado ao longo desses anos: arte como tecnologia humana avançada e economia do autoconhecimento. Arte. Arte é mais do que uma simples expressão criativa. É uma tecnologia poderosa e exclusivamente humana. Ela nos conecta com o que há de mais profundo em nós: empatia, inteligência emocional, intuição, e nos ajuda a codificar e transmitir conhecimentos que palavras e lógica muitas vezes não alcançam. Em um mundo dominado pela automação, a arte nos lembra que somos mais do que máquinas. Ela nos conecta, nos torna mais humanos e nos ajuda a construir uma sociedade que valoriza o bom viver e a inovação genuína. Tecnologia humana. Tecnologia humana é todo o conjunto de técnicas, de tecnologias geradas exclusivamente pelo corpo e pela mente, que fazem com que o ser humano possa acessar e se conectar com o que há de mais profundo em si. Isso inclui a filosofia, a arte, psicologias, psicanálise, terapias diversas, práticas contemplativas como yoga e meditação, medicinas originárias e naturais, e busca pelo autoconhecimento e pela espiritualidade em si. Economia do autoconhecimento. Estamos em um momento em que precisamos evoluir para uma economia que coloca o desenvolvimento interno no centro. A economia do autoconhecimento valoriza a saúde mental e emocional como elementos cruciais para liberar o verdadeiro potencial humano. Em um mundo impulsionado pela IA, é o autoconhecimento que pode nos permitir existir de forma mais potente e coexistir com a tecnologia de forma harmoniosa e sustentável. Conclusão: ao adotar a arte como tecnologia humana e a economia do autoconhecimento, estamos nos comprometendo a construir um futuro onde a inovação seja guiada por valores humanos e onde a tecnologia potencialize, ao invés de substituir o que temos de melhor. Assim, talvez consigamos criar um ambiente de trabalho e de vida mais saudável, equilibrado e verdadeiramente inovador. Vamos juntos, com leveza e propósito, pintar esse futuro onde a humanidade e a tecnologia evoluam lado a lado. Uau! Incrível, Márcio. Muito lindo. Me desculpa essa vaidade de ler o manifesto inteiro, mas é porque assim, eu acho que ele está bem sintetizado. Totalmente. Nessa pergunta, em tudo que a gente discutiu até agora. Ele já foi publicado em algum local? Hã? Ele já foi publicado? Você já publicou? Não, eu tenho soltado assim por WhatsApp para algumas pessoas, alguns amigos. E eu digo assim, às vezes até numa mesa, quando eu estou negociando o meu trabalho, quando eu vou conversar com alguma... Por exemplo, amanhã, por acaso, eu tenho um encontro com diretores do BNDES, onde eu vou falar para vários líderes do BNDES e eu vou ler esse manifesto. Muito legal, Márcio. Porque eu acho que o BNDES tem que incorporar e ser um dos divulgadores da economia do autoconhecimento. Sem dúvida, e o Brasil está super avançado na questão de IA, e se a gente conseguir fazer a população ter autoconhecimento e usar a IA para o bem, né, vamos dizer assim, para melhorar as situações que a gente tem no dia a dia, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Muito, muito lindo. Quero te convidar a me encaminhar
para quando eu soltar esse podcast para Sim, nossa será comunidade, muito legal. eu coloco ele em texto, falo, esse é o Te mando manifesto do agora. Márcio, confira aí a nossa entrevista. E, Márcio, para terminar, eu gosto de deixar uma última pergunta para os convidados, que é quase que uma reflexão sobre a vida, que é o que significa sucesso para você, tanto na vida pessoal como profissional, e quais são os seus valores, os valores que guiam suas decisões e ações aí dentro e fora do palco. Eu percebi, se eu tivesse como modelo de sucesso todos aqueles grandes gênios que eu admirava, eu ia perder. E aí eu cheguei à conclusão de que talvez o grande equívoco seja a gente basear o sucesso, a gente tem um modelo de educação pela média que a gente tira, que a gente é sempre melhor do que alguém ou pior do que alguém. Você está sempre nessa busca de ser melhor do que alguém e não ser pior do que alguém. E acho que esse é um modelo torna equivocada a ideia de sucesso. Se nós tivéssemos uma educação onde o teu objetivo fosse ser melhor do que você mesmo, a dimensão diferente seria do sucesso. Veja bem, eu sempre fui ruim de matemática. Se eu entrasse numa escola e tirasse nota 3, eu deveria ser muito bem avaliado se eu terminasse o ano com nota 5. Porque eu fui melhor, eu terminei melhor do que eu comecei. E eu teria uma percepção de sucesso independente de estar me comparando com ninguém. Então, eu acho que o meu valor hoje é que meus exames de glicose, colesterol do ano que vem estejam melhores do que o do ano passado. Para eu saber que eu estou melhor do que que a minha conta bancária tenha mais dinheiro no ano que vem do que ano passado. E que minha massa muscular esteja maior do que minha taxa de gordura do que em relação ao ano passado. Isso aí, para mim, já é um exemplo de sucesso. Já faz eu me olhar no espelho e dizer: Márcio, você está um espetáculo. Muito bem. Sempre um pouquinho melhor a cada dia para sem se comparar com ninguém. Você né? ser um cara melhor. A briga é contigo. Quem falou, a briga é você contra você mesmo, né, cara? Assim, por mais que a sociedade crie essa rotina de, pô, preciso ser melhor que alguém, a grande luta é você contra você mesmo. Eu pratico acho que é uma luta faz generosa também, porque às vezes não vai bater, né? Exato. Às vezes você não vai conseguir, mas também você não precisa se punir por isso. Você pode ter um olhar gentil e falar, não, dessa vez eu escorreguei. De novo. Não eu pratico Aikido há muitos anos, né? E tem eu tenho uma tatuagem aqui do fundador do Aikido, que é essa aqui, que ela diz que quem vence alguém é um vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Que é aquela questão de você contra você mesmo. E você pode perder e levantar e continuar. É isso. Quer dizer, porque se acopla bem aos valores do palhaço de como perdedor. O que define não é a derrota ou a vitória, é o quanto de melhor você se deu para a batalha, né? Poxa vida. Gente, esse foi o Márcio Libar. Márcio, muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Eu te agradeço pelas perguntas super inteligentes que me permitiram discorrer aqui um pouco sobre o meu trabalho, minha filosofia, minha arte. Muito obrigado, cara. Muito sucesso amanhã na sua reunião. Continue aí soltando sua palavra e promovendo esse autoconhecimento que você traz para a gente aí em várias plataformas. Obrigado, Scott. Boa sorte aí no teu podcast aí. Vamos que vamos. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Tchau. Beijão. Gente, esse foi o Márcio Libar, grande artista, palhaço e palestrante, ator, diretor. Ele está aí há muitos anos, tem muitos anos de carreira, como vocês puderam perceber. Conheci o Márcio há 2 anos atrás, depois que eu vi meu amigo Gustavo Ziller falar sobre ele, fui pesquisar e ele deu essa aula aí sobre interiorização, conhecer. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi mais um podcast do Reflexões Criativas Entrevista. Espero vocês na próxima. Valeu, obrigado, um abraço, tchau!